Desde que existe, a Terra sempre teve uma divisão onde as coisas eram encaixadas em um grupo ou outro totalmente oposto. Luz e escuridão, o bom e o mal, quente e o frio, seco e o molhado, homem e a mulher. Algumas vezes é até fácil encaixar as coisas em um desses padrões estabelecidos. Mas e quando a coisa em questão é um ser humano? Alguém com uma vivência, medos, sonhos, esperança e sempre diferente um do outro. Como podemos querer encaixar um ser que pode ter as mais variadas combinações de características, tanto físicas como mentais, em apenas 2 caixas? Imaginem uma escala que vai do branco ao preto, passando por ilimitadas variações de cinza. Esse é o ser humano. Cada um é diferente e único, e cada um pode se identificar de uma forma que talvez não seja compreensível ao próximo, mas que para ele faça todo sentido. Antes de continuar, precisamos entender como as características físicas, biológicas e psicológicas se relacionam para a construção de cada ser humano. Quando uma pessoa nasce, ela tem o seu sexo biológico definido, masculino, feminino ou intersexo. Sim, pessoas com características de ambos os sexos. O órgão genital, ou seja, aquele presente no nosso corpo, não define nada além de nosso sexo biológico. Ponto. Então, nós crescemos e começamos a adquirir experiências e descobrir o mundo. Neste pequeno intervalo entre o nosso nascimento e nossa morte é o momento em que despertamos desejos tanto por coisas como por pessoas. Esse desejo por pessoas é a nossa orientação sexual. Ela define por quem sentiremos atração para nos envolvermos em uma relação amorosa. Ela pode ser heterossexual, que é quando a pessoa sente atração pelo sexo oposto. Homossexual é quando a pessoa sente atração por alguém do mesmo sexo, e bissexual é quando a pessoa sente atração por ambos os sexos. Essa característica não tem qualquer ligação com o nosso sexo biológico ou com o nosso próximo tópico, que é a identidade de gênero. Identidade de gênero define com qual sexo a pessoa se identifica. Se ela se identifica com o seu sexo de nascimento, ela é uma pessoa cisgênero. Se ela se identifica com o sexo oposto, ela é uma pessoa transgênero. Agora senta na cadeira e respira fundo, porque a sua mente pode explodir caso ela não seja aberta o suficiente para entender o próximo. É possível que uma pessoa não se identifique com nenhum dos gêneros. Quando isso acontece, essa pessoa é uma pessoa não binária. Esse termo, na verdade, é chamado de termo guarda-chuva, pois serve para representar a todos que se encontram no meio da escala entre os gêneros masculino e feminino. Agora que já diferenciamos todas essas características que, juntamente com os sonhos, medos, vontades, desejos e vivências formam um ser humano, talvez a minha pergunta lá no início faça sentido. Como podemos querer encaixar um ser que pode ter as mais variadas combinações de características, tanto físicas como mentais, em apenas 2 caixas? Oi, tudo bem? Meu nome é Lean, eu tenho 31 anos, a minha ocupação é autônoma. Porém, eu busco trabalhar com música. Tanto eu toco guitarra numa banda, quanto eu tenho meu próprio projeto autoral e faço outras atividades aí alternativas para compensar a renda. Meu nome é Dani Barros, eu tenho 31 anos, eu sou artista, pesquisadora, professora de circo, modelo e estudante. Meu nome é Thiago Sgotti, eu tenho 23 anos, eu sou artista visual. Tenho um projeto, que é uma banda, chama Hierática, e eu uno diversas linguagens. Dentro delas, a principal é o heavy metal. É bem legal falar sobre isso, porque apesar de ser uma banda, né, é como se fosse um projeto solo meu. Eu idealizei, fui experimentar. Na real, foi assim, eu já tinha várias ideias de tentar bandas com outras pessoas, né, aquela coisa que a gente faz, começa a banda, cover, uma tentação autoral. E saca, você sempre ouve aquela coisa, você é muito apressado, você não sei o que, não rola. Eu falei, tá bom. Eu tive uma ideia de uma música que eu misturei thrash metal, speed metal, power metal
e um pouco da influência que eu tenho neoclássica, que eu amo o casamento da música clássica com metal, e o universo do visual kei, que é um estilo japonês. E eu peguei e falei, vou experimentar. O Alan é um personagem e é também uma parte minha, uma parte da minha personalidade. Muitas vezes, fazendo o personagem, eu descubro coisas minhas e muitas vezes coisas minhas que às vezes eu não tenho como expressar. Sendo mulher na sociedade, eu consigo expressar através do personagem, através do Alan. A primeira vez que eu idealizei o personagem, eu pensava em tratar questões do machismo, da sociedade patriarcal, levar essa consciência que muitas vezes as pessoas não têm consciência do que a gente vive culturalmente, né? Do que... O meu trabalho começou com eu colocando muitas questões pessoais minhas na minha produção artística, mas eram questões pessoais que não abrangiam uma luta, assim, são questões que afligem todo ser humano, mas não era uma pauta muito grande, assim, uma coisa digamos assim, a militância voltada para o LGBT. Bom, foi uma questão de autoconhecimento. Como eu percebia que tinha momentos que eu era extremamente feminina, tinha momentos que eu oscilava, tinha momentos que eu me sentia algo que eu não conseguia definir, e tinha momentos que era mais masculino. Desde jovem, adolescência, assim, eu sentia que a possibilidade era realmente ser trans, porque eu tinha disforia, né, eu não me sentia muito incomodada com o meu corpo, eu via as meninas em colégio, essas coisas, e falava, como eu quero ser como uma pessoa, me sinto atraída por ela, mas ao mesmo tempo tem momentos que não é exatamente isso. Então demorou bastante, assim, foi só na fase adulta, quando eu tive alguns conflitos muito fortes, que eu comecei a buscar essa informação e comecei a descobrir que existiam classificações que iam além do homem e mulher. Por ser uma experiência nova pra mim, né, mais ou menos um ano que eu me descobri não binária, ainda estou no sistema de descoberta, de transição, de transformação, então essa questão do pronome não é uma exigência que eu faço e não é algo que eu me importo, assim, eu acho até uma experiência interessante, assim, ser mais ouvida no masculino pode ser algo interessante pra mim, assim. Eu cheguei e descobri o gênero não binário pela internet, na verdade, né, eu descobri pela internet e quando eu vi o que isso significava, parece que abriu, clareou o que eu sempre fui, né? Eu sempre me identifiquei com algo que não era totalmente feminino, mas também não era totalmente masculino. Então, quando existiu esse sentido de ter o gênero não binário, foi quando eu me descobri, assim, que fez mais sentido pra mim. O não binário vai uma coisa além da sexualidade e um pouquinho a mais do que a gente entende do básico sobre gênero, né? Então eu acho que os primeiros passos foi eu descobrir a minha sexualidade e depois a questão do não binário, porque antes de eu conhecer o termo não binário, eu sabia o básico sobre a transexualidade, que é ou você é uma mulher trans, um homem trans, ou você é uma pessoa cisgênero. E eu não me encaixava em nenhum dos dois, e eu ficava num empecilho de tipo, não quero ser nenhum dos dois, não me sinto representado por nenhum dos dois. E agora? E aí quando eu comecei a pesquisar isso mais a fundo, eu descobri o termo não binário e eu descobri que existiam pessoas que estavam em cima do muro como eu, e foi assim, uma sensação de alívio, porque eu não estava me sentindo um ET, sabe? Não estava me sentindo fora de algo e tinha um nome para isso. Eu consigo que as pessoas me chamem no feminino quando é uma coisa mais íntima, já tem um laço de amizade, principalmente pessoas do público LGBT, aí eu sinto mais facilidade. Você explica a pessoa, tranquilo, aí já vem a linda, né, coisa mais assim. Agora, infelizmente, com as pessoas que não estão habituadas, é bem difícil. Eles têm uma leitura que tem um homem na frente, então eles me tratam geralmente no masculino. Olha, em relação aos pronomes, eu não tenho uma preferência de um pronome. Eu gosto do pronome feminino, eu gosto do pronome masculino, eu acho que depende do contexto. Muitas vezes eu acho interessante também os pronomes neutros. Não é uma exigência que eu faço para as pessoas. Tem algumas situações que eu gostaria, né, de fazer esse pedido para as pessoas, mas talvez eu ainda não me sinto 100% à vontade. Eu acho que pelo fato de algumas vezes eu
explicar, né, o que é o gênero não binário, ou o que eu sou do gênero não binário, né, o gender queer. Muitas vezes as pessoas não entendem, elas pensam que é brincadeira, elas não me levam a sério. Então, fazer um pedido de pronome, às vezes ainda eu tenho uma certa insegurança em relação a isso, ainda mais porque eu sou do interior, convivo muito no interior, então acho que as pessoas lá, né, de Franca, de onde eu sou, às vezes tem um pensamento bem conservador, assim. E em relação aos pronomes que eu gosto que usem comigo, na verdade, isso varia muito de quem está me perguntando, porque é uma coisa só de que realmente quem sente quem está falando com você. Você não vê assim, uma malícia, uma imposição no pronome que a pessoa está usando. Então, assim, você pode me chamar de ele desde que você não me trate como um homem, e também você pode me chamar de ela desde que você não me trate como uma mulher. E isso vai muito além do pronome em si, vai de quem está transmitindo. Então, assim, às vezes alguém me chama de ele, mas por chamar, eu sei que não tem um olhar de imposição, entendeu? Enquanto outras pessoas você já sente que tem uma coisa que ela tá jogando pra cima de você. Isso que me traz o desconforto. Mas eu sou uma pessoa neutra e eu mesmo me refiro a mim mesmo e a mim mesma como os dois, assim. Eu vivo oscilando, que pra mim são pronomes